Olá, estamos iniciando mais um programa de podcast da ACBIG CDL. Eu sou Juliana Dias Eu, Valério Silva, e estamos no ACBIG CDL CDL Cast. Estamos hoje com um cara super dinâmico. Ele é uma pessoa assim, estou conhecendo ele hoje também, né, Valério? então, De exatamente. uma inteligência absurda, uma pessoa que adora pessoas. Ele é empresário, ele é esposo, ele é pai, de uma determinação absurda, né? Ele tem 3 formações acadêmicas. Sempre buscando conhecimento, ele gosta de pessoas e cuida de pessoas no negócio dele, tá? E nós não estamos falando de nada mais, nada menos do que Charles Gerber. Oi, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Me sinto lisonjeado de estar nesse momento aqui. Primeiro por participar desse programa, né? Tentar trazer algum conhecimento aí adquirido, né? Que possa fazer parte ou melhorar a vida de algum que esteja escutando ou nos vendo ou nos ouvindo, né? Agradecer pelos elogios. Oh, Também posso antecipar aqui para todos que pelas conversas que a gente teve anteriormente, são duas pessoas maravilhosas que a CIBIG tem, com certeza, muito ganho em ter vocês dois aqui. que bom. Charles, é um prazer, né, te receber aqui na nossa casa, né, porque é a casa do empresário, né, a Cibic CDL, né, para todo empreendedor, para todo empresário de Biguaçu, aqui é a nossa casa, então seja bem-vindo. Também surpreso, porque não nos conhecia, pude ver aqui pelos sobrenomes que a gente já temos alguns conhecimentos, algumas pessoas ligadas a nós, né? Então, e também nas conversas anteriores também que a gente estava tendo aqui antes de iniciar, acredito que o pessoal vai aprender bastante com você, porque pelo que eu pude perceber, a espontaneidade, a determinação aqui é primeira linha. É isso. Com Com certeza. certeza. Então, Charles, a gente te convidou para participar, óbvio, por ser um empresário de sucesso em Biguaçu, né? Uma academia de vento em popa, iniciasse com uma, hoje já tem indo para a quinta. Quinta unidade. Né? Então a gente quer ouvir de ti um pouquinho disso, da tua história, da tua trajetória. Tu iniciou direto nesse público com a academia? Não? Tu teve, qual foi a tua jornada de trabalho até ali? Como é que é a tua vida pessoal até onde, né? Como que o Charles iniciou toda essa jornada e traz aí pra gente todo esse case de sucesso que tu tem. Então, sou o Charles, né? Tenho 45 anos, sou casado. Aproveitando, quero mandar um beijão para minha esposa, Carol, e meu amado filho, Luiz Fernando. Tenho 3 faculdades, né? Como tu citou anteriormente, 4 pós-graduação, 2 fases de mestrado. A minha iniciativa na parte profissional eu comecei muito cedo, né? Eu acho que todos aqui que estão na mesa também começaram assim. O berço não foi de ouro, né? Foi Não foi, né? Os desafios foram muito cedos, né? E eu acho que, como a gente viu, a gente tem muito orgulho disso. Eu me orgulho muito de ter começado muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, era no antigo, chamavam, né, Farofinha. Para quem não conhece, Farofinha, na frente do camelódromo em Florianópolis, tinha os micro-ônibus que saíam para as praias. Até por sinal, na época, as praias nem eram povoadas, né? povoadas como hoje, né? Não. E aí tinha sempre os ônibus que saíam, então eu trabalhava como cobrador de ônibus ali naquela época, né? A partir desse momento eu me formei na 8ª série, fui estudar o segundo grau no Aderbal Ramos da Silva como técnico bancário. Lá eu tive a felicidade de trabalhar por 3 anos no BESC, né? E depois fui convidado ou intimado, como a gente falou anteriormente, né? A trabalhar no grupo Dimas, né? E a proposta inicial era para trabalhar na recepção, como recepcionista. E a gente riu aqui, pessoal, porque a minha família, da parte da minha mãe, os meus tios começaram a trabalhar no Dimas, né? Como um lavador de carro, outro como estoquista, e eles se tornaram grandes braços direitos, enfim, foram gerentes. Então, essa oportunidade era vista assim pela minha família, né?
Então eu comecei a trabalhar no Dimas e como eu não tinha 18 anos, eles colocaram eu para trabalhar como garçom. E naquela época, eu acho que ainda hoje eu não tenho aptidão para trabalhar como garçom, até por sinal a gente acha que é um Que é trabalho fácil. fácil, mas não é, né? Que eu lembro bem até que queimava os dedos, que tinha que segurar 3 bule ao mesmo tempo, enfim. E eu cheguei em casa falando que eu ia sair do Dimas para estudar para fazer um vestibular, né? Mas qual idade você tinha na época? Eu tinha 16 anos, 16, eu entrei muito cedo na faculdade também, 16 para 17 anos, né? E na época a minha família foi toda contra, não só a minha mãe e meu pai, mas principalmente meus tios que falaram, pô, te demos a oportunidade e como que tu vais abrir mão dessa oportunidade, né? Sim. E como tu mesmo falou, eu sou muito determinado e eu falei, mas eu sei que eu quero e eu vou fazer vestibular porque eu vou passar. Só que com toda essa fala eu fiquei com um pouco de peso de consciência e eu fui procurar o seu Dimas Arnold da Silva, né, que é o seu falecido seu Dimas, Sim. né? E eu lembro como fosse hoje, eu levei o meu uniforme de garçom, era verde, coloquei assim na mão dele, ele disse, mas o que que é isso? Ele disse, não, eu estou trazendo para agradecer a vaga que o senhor me propôs, né, me deu, mas eu vou estudar para passar para a faculdade. E ele olhou para mim e falou para mim, olha, se tu passar, passa e me procura. E aquilo foi algo que me trouxe até um ânimo, né? Eu até falo para todo mundo, e está até nas minhas redes sociais, quando o seu Dimas faleceu, eu escrevi algo e uma das coisas que eu falei foi isso, né? Que se eu fizer 1/3 com os meus colaboradores, o que o seu Dimas fez para mim ou para os que trabalhavam comigo, eu estou muito Tem um feliz. legado muito forte, né? A família Dimas Muito ali forte. é muito forte. O seu Dimas, uma referência muito grande. Nós também ali, o pai também tem uma referência muito grande com ele, porque quando também iniciou, mesma coisa, ele deixou esse. Tem bem essa passagem que você está colocando aí. Os E- filhos hoje, né, tocam, enfim, Sim, mas. exatamente. O seu Dimas, ele, eu acho que é uma mente brilhante, né? Uma expertise fora do normal, principalmente trabalhar com pessoas, né? Eu acho que uma das coisas que a gente está perdendo e que não deveria perder é exatamente ter essa percepção que se eu estou trabalhando com pessoas, eu tenho que cuidar dessas pessoas para que essas pessoas possam, né, de alguma forma, trazer algum benefício, né? E o seu Dimas nunca deixou a desejar nesse lado, ele sempre estava nos convidando para tudo, né? Até por sinal, eu tenho nas academias banana maçã Uhum. para todos os colaboradores em todas as unidades. Isso veio do grupo Dimas, né? Que nós tínhamos isso. Também inventamos a tarde da pipoca, um dia na semana tem a tarde da pipoca, exatamente por isso, né? A gente trabalha, a gente fica mais Tempo. trabalhando, mais tempo trabalhando do que às vezes na sua própria casa. Então, por que esse ambiente não ser um ambiente favorável, né? Mas como eu estava falando para vocês, eu passei, ele já me contratou ali na hora. Aliás, eu passei, peguei o resultado na época, não tinha nem celular, né? E eu vi o carro dele ali no lado da Max Chiran, ali no Dimas, do lado da. Hoje é da Audi, né? Do Isso. antigo hotel ali. E eu vi o carro dele, parei e falei para ele, ó, seu Dimas, eu passei. Aí ele assim, então vem cá, né? Então, assim, ali tudo começou, né? E trabalhei nesse grupo Dimas por 14 anos. Nossa. Chegou um momento, aliás, incrível, né? Mas além da minha família na época, eu vi muitas risadas dos colaboradores do hotel, dizendo: ah, o filho do fulano não Chegou. aguentou, o filho do ciclano, né? E por incrível que pareça, meu último momento no Dimas, eles me convidaram para ser o gerente administrativo e financeiro do Dimas Park Hotel, né? Então é isso, a gente tem que ser muito determinado, a gente não pode, né, em hipótese alguma, se abater, né, com e focar realmente no que tu deseja, né? Após trabalhar no Dimas, eu abri uma loja aqui em Biguaçu de roupa e acessório
e uma loja de automóveis também aqui em Biguaçu. Era com 3 carros, depois foi para 17 carros, mas infelizmente por algum motivo pessoal, tinha um relacionamento e aí para deixei uma loja com ela e os carros eu tinha alguma parceria aí com o meu antigo, meu ex-sogro. Resolvi acabar com a loja e comecei a estudar a possibilidade de abrir o Centro Esportivo Gerber, né, aqui em Biguaçu. Eu fiquei quase 2 anos fazendo plano de negócio. Eu vendi um imóvel em, em Barreiros. Meu pai até na época disse: "Tu é doido? Vais vender o teu imóvel para investir aqui em Biguaçu?" Enfim, Uma rejeição, assim, a gente estava conversando sobre isso, né? Uma coisa assim que às vezes as pessoas não confiam naquilo que você está imaginando, que você tem. Às vezes, é como o pai costuma dizer, pô, você sonha tanto com aquilo, e às vezes as pessoas, em vez de incentivar, ou pelo menos, olha, esse caminho aqui é mais curto, né? Mas às vezes as pessoas vêm querer tirar te tirar do foco que a do gente falou. então, eu sempre falo, né? Meu pai e a minha mãe, eles são funcionário público, né? Meu pai é federal, a minha mãe é funcionária pública, né? Aposentado, por sinal. A minha irmã também se ingressou nessa área pública, né? Trabalhava até então na UDESC, que agora ela trocou de secretaria. Então, eu acho que o desejo do meu pai e da minha mãe também era ser funcionário público. Eu cheguei a passar também em 3 concursos, mas eu não queria, até porque a minha escola, o Dimas, né, Ah, não proporcionava isso. não A é dinâmica a parece ser diferente, né? total, né? Então, assim, a sensação que eu tive é que eu tinha que empreender, que eu ia ser uma pessoa melhor comigo mesmo, né? Então, meu pai, né, acho que sempre foi muito preocupado. E na época eu falei para ele que ia vender, ele ficou de mal comigo uma semana. Uma semana. Mas às vezes isso aí não é maldade, isso aí é Sim, preocupação, sim, porque ele vendo a família toda estabilizada, sim, e aí vendo um filho aventureiro, sim, exatamente, ele assim, exatamente. pô, vem pro ninho. Mas tá tudo certo, estás com aluguel, estás sempre insatisfeito, ele dizia, né? Mas na realidade, não, né? Como tu falou, hoje eu tenho essa certeza, meu pai e minha mãe, eu acho que eu devo tudo a eles, né? São pessoas fantásticas. Eu sempre falo que eles fizeram sempre e sempre fazem o que é melhor para mim. Meu pai hoje é meu amigão, ele está todos os dias na Gerber, às 7 horas da manhã ele está ali, e sai É dali. um aluno dedicado. É uma luta delicada. Mas eu acredito muito no que tu falou, é sobre as crenças, né? A gente chama de crenças limitantes, né? Infelizmente, por meu pai e minha mãe ser funcionário público, eles tinham uma crença que era quase impossível, né? Eu até compartilhei aqui com vocês anteriormente, e queria compartilhar com quem está nos ouvindo e vendo, né? O meu pai, quando eles começaram a fazer a estrutura do galpão, quando colocaram o primeiro pilar, o meu pai agarrou o pilar e começou a chorar. Eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? Será que se machucou ou coisa parecida, né? E eu fui até ele perguntar, pai, o que está acontecendo? E ele começou a chorar e disse para mim, meu filho, o pai nunca imaginou, o pai não acreditava que isso poderia acontecer. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Não transferir a responsabilidade para os pais e dizer assim, essa responsabilidade é minha. Eles fizeram o que eles podiam, então nada mais justo do que eu fazer a minha própria história, né? Eu acho que isso que é As pessoas não podem se perder nesse caminho, né? não. Porque tem muita gente que estuda porque o pai quer que estuda, porque Sim, faz faculdade de advocacia ou sim, sei lá do que for, para poder agradar a família, mas ele quer trabalhar enfim, de qualquer outra coisa, menos aquilo que ele estudou. sim, Aí a pessoa coloca, acaba transferindo a responsabilidade. E os pais nada mais querem de que, como estás falando do teu filho agora, uhum, né, assim, coração aberto, o que que tu mais deseja? sim, Sucesso, a sucesso. prosperidade, Uhum, tudo e tal. Então, quando ele vê aquele caminho para ele, sim. então sendo desviado, ele quer estender a mão. E nem sempre é aquilo, E né? até porque esse caminho para eles era desconhecido, Exato. empreendimento, né? Exatamente, exatamente. Mas assim, após esse momento, foi algo muito valioso, né? Primeiro porque eu consegui entender que realmente eu tinha que fazer por mim, né? E eu acho que como psicólogo, né? Eu tenho 3 formações, uma delas é psicologia. A gente poder cortar esse cordão umbilical e dizer assim, não, agora eu comigo mesmo tenho que fazer acontecer, né?
E aí eu abri o centro esportivo. O que que era o centro esportivo? A minha intenção era abrir a quadra de sintético e uma academia. Só que pelo plano diretor aqui de Biguaçu, eu tinha que ter no mínimo 21 metros quadrados de estacionamento. Então, aonde seria a academia, eu não tive a oportunidade de fazer. E aí, para não perder o espaço, eu acabei fazendo um salão de festa. E para quem empreende nessa área, eu quero dizer aqui que parabéns, porque Computador. não é fácil. Não é fácil, tá? Eu tiro pela minha experiência, né? A gente fazia um contrato de locação e nesse contrato, como qualquer outra região, tem um alvará de funcionamento. Eu acho que antigamente era 1 hora da manhã, agora parece que passou para as 2, né? E não pode, né? E infelizmente eu tinha que vir com um contrato que eu tinha pedido para a pessoa assinar com a polícia junto para sair as pessoas de dentro. Porque infelizmente nem todos faziam uma festa como não tinham acordado no contrato, né? Mas enfim, a grande mudança de chave, e aí vem a Gerber Academia, foi quando eu conheci a minha esposa. Minha esposa, ela trabalhava numa empresa, até por sinal, ela chegou em casa dizendo para mim que ela ia sair e eu, né, não me meti porque a decisão era dela. E nesse período aí de seguro-desemprego, eu perguntei para ela o que que a gente poderia fazer junto, né? Porque eu estava muito cansado ali com o salão de festa, só estava me incomodando, né, não valeria a pena. E a gente chegou no consenso novamente naquilo que era um sonho meu. E por que que era um sonho meu? Porque a primeira faculdade que eu passei foi educação física. Só que na época, na federal, era período integral e eu não tinha condição de fazer. Eu tinha que trabalhar. Trabalhar para ter isso. E aconteceu de a gente abrir essa academia, né? A gente comprou uma academia com os aparelhos usados, e 170 metros quadrados. Mas acho que o grande case da Gerber foi exatamente o propósito da Gerber, né? Como a palavra empreendedor já diz, dor, né? Eu tenho que solucionar a dor do meu cliente. Eu fui campeão catarinense, vice-brasileiro e sul-americano de judô. E desde cedo eu fazia a academia, porque eu precisava ganhar peso. Só que eu via que a academia era lugar só de, como chamava antigamente, ainda chamam, né, de maromba, né, de pessoas, né, fortes, né? E pensando nisso, eu pensei, mas como é que eu vou solucionar a dor do meu pai, da minha mãe, ou seja, de quem, né, Precisa da comida. esteja dentro desse perfil, né? E aí eu fui estudar a academia e eu percebi que a academia veio da Grécia Antiga, né? E o boom da academia veio dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, diferente do Brasil, passou do primeira série até a oitava, eles não ensinam só futebol, handebol, basquete. Lá eles ensinam também a fazer academia. Então, lá nos Estados Unidos não tem professor dentro das academias, porque as pessoas sabem treinar. E aí o brasileiro, muito esperto, vamos copiar esse modelo. Imagina, um mercado gigantesco, vou botar um aparelho, vou botar um galpão e vou botar muito pouco funcionário, que é onde a gente tem mais, é, vamos dizer, né, o custo muito alto ainda no Brasil, né? Dos mais altos, né? E aí o que acontece? Bota poucas pessoas para atender e está tudo certo. Só que diferente dos Estados Unidos e da Europa, que 62% da população está dentro das academias, aqui no Brasil, antes da pandemia, era 3,2%. Nossa. Pós-pandemia, 4,8%. Nós estamos em 7%. A tendência é chegar em 10%. Mas olha que fantástico. Eu pensei comigo, peraí, quem que é o público que essas academias do Brasil atende? O público fitness, que chamam, né? O público fitness no Brasil é 5% da população. Eu perguntei, quem que atende os 95%? Ninguém, então eu quero atender. Então, a Gerber, desde que foi Gerber, ela trabalha com uma equipe multidisciplinar. Ela não tem só o professor instruindo a atividade física. Ela tem fisioterapeuta, ela tem a sala do psicólogo, ela tem um nutricionista, ela tem um médico,
Estás conquistando um aluno. Bom, Então, nessa tua jornada de todos os dias, tu deve ouvir aquela perguntinha assim: Charles, eu não gosto de fazer atividade física, né? Como que eu vou fazer? O que que eu preciso fazer para isso acontecer? realmente essa pergunta é a mais falada, mais cogitada, enfim, né? Primeiro, eu queria falar que ninguém, nenhum ser humano da face da Terra nasceu para fazer atividade física. Só para vocês terem ideia, o ser humano, nossos ancestrais nos provam isso. Os homens da caverna, a gente caçava e depois ficava lá no piolinho para a gente não queimar energia. Nosso corpo ele faz de tudo para a gente não queimar, não só o corpo, o cérebro principalmente, né? Para não queimar energia. Então, mas eu não gosto. Eu não, como é que eu vou fazer, né? Então eu já quero tirar esse peso das costas. Ninguém. E olha que vou falar a palavra loucura. O nosso corpo, 45 até 60 dias, ele luta para a gente encontrar, Não ir. para a gente não ir. Mas como assim, Charles? Batimento cardíaco altera para a gente parar. Um hormônio que é liberado para diminuir as dores musculares, sabe quando começa assim, meu Deus, que dor que é a endorfina? Ele não libera exatamente para tu parar. Aí depois dos 45 dias ou 60 dias, já que o doido ou o outro não parou, agora eu vou te ajudar. E começa a ter o prazer, né? Mas algumas coisas eu sempre falo, né? Acho que eu nunca passei dos 60 dias, Valéria. Não, eu tenho trauma. Sim, Fui na academia muito cedo, daí fiquei com trauma. mas é isso, Valério. Essa é a grande questão que as pessoas falam que não gostam de academia. Olha o que eu vou falar para vocês. Eu fui em academia em Biguaçu. Se não me falha a memória, nós estamos falando de 94, 95. Uhum. É aqui perto do Maria da Glória, acho que se não me falha a memória, tinha uma academia ali. Sim. E eu, na época, a rapaziada da minha idade, Uhum. eu fui, porque daí eu Uhum. estava trabalhando, então custava sair dali. Aquilo, até hoje, eu acho que eu fiz 2 meses Uhum. e não consegui ir, porque assim, fiquei. E até hoje, a palavra que a Juliana disse aqui, eu Sim. repeti, eu não, já perdi quantas vezes. Eu não suporto academia. Então, olha só, mas Aí a olha só. força da mente também. Não, sim, Não, mas tu falou uma palavrinha, trauma. Eu vou falar primeiro, olha só. Quando a gente entra na academia, é igual entrar em ônibus lotado. Porque imagina tu pegar um ônibus lotado. Então, sabe se tu pegas com a mão aqui em cima no ferro, É. aqui embaixo, tu Uhum. olha para o lado, tu não conhece ninguém, o que acontece? Mesma coisa na academia. Passou-se um determinado momento dentro do ônibus, tu olha, conheço alguém lá, já estou segurando o ferro aqui. Mas o principal, eu vou dar um exemplo meu, vocês vão entender, tá? Espero que alguém aqui não comece a. Achando por que que tu fosse falar isso? Eu lembro como fosse hoje. Eu nunca tive aptidão a futebol, tá? Na minha turma tinha um professor chamado Tísio. Eu lembro do nome dele até hoje. Olha Marcou. que é o trauma, né? Ele pegava a bola, chegava para a nossa turma e vão jogar bola. Só que na minha turma tinha 10 homens. Mas tinha um obeso chamado Diogo e tinha um perna de pau chamado Charles. Pergunto eu, quem que era o último a ser escolhido para jogar bola? sempre. Eu e o coitado do Diogo. Quem que às vezes ia pro gol? Eu e o coitado do Diogo. Aí a gente acha que chega na fase adulta, a gente está zerado. Mas não. Nós temos algo chamado mecanismo de defesa. Para vocês entenderem. Tive um relacionamento, ela me enganou, fez algum monte de coisa comigo, mora aqui na frente. Para mim, chegar na Cibico, o mais perto é vir pela praça. Aí o meu mecanismo de defesa fala assim: não, vem pela rua do Educar, porque ali tem menos lombada. Mas nada, porque o meu mecanismo de defesa não quer que eu veja a casa dela para mim não me encontrar com trauma. E assim é a academia. Olha que fantástico. Aí tu vai jogando de um ano pro outro. Sim, aí o que acontece? Se eu tive trauma quando criança, o teu mecanismo de defesa fala assim, não vai para academia porque eles vão negligenciar o atendimento e aí vai acionar o gatilho, eu tenho horror à academia. Eu não tenho aptidão para academia. E não é isso que acontece. Muitas vezes o trauma está lá atrás. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós podemos procurar o psicólogo dentro da academia? Podemos. Mas o que a gente faz na GEBA? A gente tem, para quem inicia, um papel maior
né? Que seria uma folha branca com um treino maior, exatamente para a gente identificar que aquele cara, aquele cliente está começando. Então a nossa atenção tem que ser para ele, principalmente nesses 45, 60 dias, porque a gente sabe que aqueles momentos ali ele vai. A gente até brinca, diferente das outras academias, a Gerb liga 3 dias se tu não vier. E os 15 dias, se tu não vinha, eu sempre brinco, ó, tu deixasse o teu telefone e teu endereço, a gente vai mandar o SAMU atrás de ti. Por que que as academias normais não fazem isso? Porque quanto menos tu esquecer de mim, tu vai pagar igual a Netflix. Vai pagar e tá tudo certo. A gente liga, aí existe um problema, existe, porque a pessoa fala, já que tu me ligou, eu quero cancelar. Não tem problema. Eu prefiro cancelar do que eu trabalhar com pessoas e negligenciar esse atendimento. Aí entra o que nós estávamos falando antes, que daí a gente pôde perceber que assim, ó, eu não montei um negócio para. Claro, o dinheiro, aquela coisa faz parte, mas assim, eu montei uma coisa que eu gosto e que aquilo é apaixonante, mas o apaixonante é o resultado. Exatamente. Eu sempre falo para os meus colaboradores: se a gente focar no processo, a consequência é o dinheiro. Eu falei aqui anteriormente para vocês, para abrir uma academia hoje não é pouco dinheiro, tá? É muito dinheiro. E eu poderia investir em planta, em computador, em animal, gado, seja o que for. Incomoda também, sabe? Sim, mas eu investi na academia porque eu tenho uma empatia muito grande para o ser humano. Eu acho que, e aí, como eu estava falando para vocês, mas para mim atender esse 95%, eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar, senão eu só vou olhar para os músculos. E desculpa, isso não é o que estou falando. Estatisticamente, quem entra para fazer a academia para ficar, desculpa a expressão, com bumbum na nuca, com barriguinha, Chato. em 3 meses ela vai sair. A Gerber, está bem claro, o propósito da Gerber é qualidade de vida, bem-estar e saúde. O resto é consequência. Eu falo para os meus clientes, quando tu não quer, tá afim de treinar, vem para a Gerber. Tem a mesa de sinuca, todas as Gerber têm a mesa de sinuca para jogar. Pega uma banqueta ou um banco, fica olhando para o espelho, porque o teu eu está fazendo assim para ti. Parabéns, estás tirando 1 hora da tua vida para ti mesmo. Que a gente tira para a mulher, para a esposa, para o filho, para o vizinho chato para caramba, para o papagaio, mas a gente esquece da gente. Então, se tu tirar esse tempo para ti, só aí já faz a diferença, né? Então, assim, eu acredito muito nesse propósito. Eu posso dizer para vocês, para estourar essa bolha é muito difícil, mas eu acho que as as low cost, como a gente fala, as academias hoje já estão olhando para esse viés. Só para vocês entenderem, antes tu ia, quando eu abri a academia aqui em Biguaçu, eu marquei 3 cardiologistas. E todos eles perguntaram, mas Charles, o que te trouxe até aqui? Assim, o que me trouxe até aqui, porque eu sou proprietário de uma academia, eu queria entender por que que tu não encaminha o teu paciente para lá. Então, a Gerber hoje tem treinos para cardíaco, nós temos uma metodologia de treino que chama MQV, mapeamento de sintomas, né? Então, quer dizer, tu vais preencher, tu vai responder o questionário, o teu treino já vai ficar específico para que tu trabalha, para que o teu desejo, né, se tens, enfim. Então, assim, a gente tem toda esse viés exatamente para olhar para o todo. Mas aí tu falou uma coisa ainda há pouco que tinha 5, 7% que era academia fitness, né? Sim, Para aquele grupo. Hoje tu não inverteu isso, que tu trabalha para um público uhum, mais, não vou dizer fit, mas exigente, porque uhum, quem vai para lá só para fazer academia, para que não tenha esses pensamentos, sim, ele vai com um propósito, a musculatura, por causa da sim, idade, que a sim, gente sim, sabe que sim, a idade também influencia muito nessas sim, coisas e tal, uhum, mas tu foi num público uhum, que ele, na verdade, ele vai buscar o que nós, às vezes, buscamos como sim, empresário. Tranquilidade, encurtar sim, sim, caminho, porque hoje não tem tempo de ir no cardiologista, não tem tempo de sim, fazer, entendeu? sim. Tu senta lá, tu tem uma radiografia, tu já Sim, sai com o resultado e tu não sofre tanto. sim. Só para dar bastante ênfase do que tu está falando, é muito mais fácil trabalhar com fitness. O fitness não precisa nem de professor. Se o professor chegar para ele, ó, eu fiz esse treino para ti, eu sei o cara. Esse treino aí Tá defasado para mim. não serve para mim. É. Até por sinal, como psicólogo, esse público, ele não tem tanto valor agregado, Uhum. né? Ele dá menos valor para ti, porque assim, o que que ele busca? Um aparelho,
um ambiente, né, enfim, mas assim, ele não tem esse, né, ele vai botar o fone de ouvido aqui, ele quer treinar, ir embora e deu pra bola, né? Diferente do público de 95, que ele quer aquele acolhimento, né? Ele não sabe o que que é uma ilha. Atenção, né? Ele Exatamente, já também, atenção. ele também já, ele vai lá para um relacionamento, o que eu digo assim, para, não digo talvez, né? Talvez Sim, já vai jogar uma sinuca para ter um amigo para bater sim, um papo. Tem outra, é outra pegada, como se diz, né? sim. Outro Ó, perfil. essa da sinuca foi fantástico Mas é porque a curiosidade, a sinuca na academia, né? porque assim, ó, tu falou que tens Sete. 47, né? Vamos supor que tu queira levar o teu filho para fazer uma atividade física hoje, ele vai falar, né, só quer o celular, né? É isso. Então é difícil isso. Mas então tá, então vamos lá fazer academia. E na academia, não, eu vou jogar uma sinuca contigo. Ele já vai. Ou ao inverso, o pai que não tem, não quero, não quero, tá, mas então vão lá, vão fazer uma esteirinha, depois vão jogar. Então, eu acredito muito nesse serviço, né? Nessa entrega, né? E aquilo que eu falei para vocês, primeiro a causa e a consequência é dinheiro. Eu sou apaixonado por ser humano, eu fico muito contente, muito feliz e eu acho que é aquilo que nós estávamos conversando sobre o nosso legado. Eu quero deixar isso para o meu filho, para quem um dia eu vi falar na Gerber, que a Gerber tinha um viés diferente, olhava para o seu cliente, eu não gosto nem que chame aluno, porque quem tem aluno é colégio. A maioria das academias fala o aluno. A Gerber não tem aluno, a Gerber tem cliente. A Gerber ninguém paga. A Gerber, as pessoas investem dinheiro para alguém cuidar delas. Ah, mas Charles, é 100%? Infelizmente não. Né? A gente também tem pessoas que trabalham com pessoas. Anteriormente, a gente estava falando aqui de algumas coisas que a gente tem que fazer para os nossos colaboradores, porque o slogan da Gerber é gente cuidando da gente. Então, tu imagina, como é que eu vou cuidar de pessoas se eu não cuido dos meus próprios colaboradores? E é muito incrível, né? Eles sabem o que eu estou falando, é verdade isso. Diferente de outras empresas, eu tiro todo mês um valor estipulado para eles fazerem o que eles quiserem. Jogar boliche, cada unidade, né? Isso ninguém mais quer fazer. Além da banana e maçã. Mas é um custo. Mas é um custo, mas tu trabalha com serviço, então, né? É, até onde é custo, até onde é despesa, é muito da onde, qual ângulo tu esteja olhando, né? Porque se tu entregar o resultado com a banana, com a maçã, Sim, ele vai te entregar A sim, e com o outro ele vai te entregar B. O que que tu queres? sim. B, A ou B? Não é verdade? E eu Então, acho que tu falou a palavra certa. Existe uma diferença grande entre custo e despesa. sim, Eu quero custo, quero ter o que gastar. Agora, despesa, não. Despesa é aquilo que vai e não tem retorno, sim, né? exatamente. Mas para complementar a tua pergunta, né? Então a Gerber começou com 176 metros quadrados. E a gente percebeu que o sobrenome a Gerber é um sobrenome de uma família, né? Mas virou família de muitos sobrenomes. E a prova real disso foi na pandemia. Por incrível que pareça, na pandemia foi onde a Gerber mais cresceu. Aí tu fala, Panchanos, como é que tu fizesse essa mágica? Nós perdemos 3 alunos apenas. Nós tínhamos 830 alunos. Todos pagavam mensalmente, porque a fala era essa: nós não queremos deixar a nossa família de lado. A nossa família, que eu digo, os colaboradores, estavam muito preocupados. A Gerber ela fez um slogan na pandemia que era academia de verdade, não abandone os seus alunos. Eu e a minha esposa, nós ficamos 3 dias e 3 noites acordado montando uma plataforma de treino de um psicólogo para falar como ficava na quarentena, como tu poderias treinar em casa, uma pessoa falando sobre finanças, outra pessoa falando sobre nutrição. Aquilo ali mostrou que realmente ele estava no caminho certo. E na pandemia, por incrível que pareça, Subumu, quando voltou a funcionar os trabalhos, a primeira classe que pôde começar a trabalhar foi a construção civil. Sim.
E eu tinha dado entrada para uma ampliação da academia, mas eu pensei, pô, vou pagando aos poucos até, pô, vai demorar, né? E ele me ligou e disse assim, Charles, é, eu tô com 26 funcionários, parado há 13 dias. Vamos fazer a tua obra assim, cara, não tem dinheiro, cara, tô na pandemia, nós estamos fechados. Eu falei para ele, Charles, tu consegue cheque para mim? Eu, sim, eu consegui cheque, eu consigo, cara, mas eu não vou te dar porque eu não sei se eu vou te pagar. Só consegue o cheque para mim. Pois ele não, 28 dias ele fez ampliação. Nós saímos de 300 metros, fomos para 1.280 metros quadrados. Nossa. É, e eu me orgulho muito, não só por essas pessoas que fizeram a Gerber chegar onde chegaram, mas pelos colaboradores, que naquela época também não foi fácil, né? A gente sabe o que foi Sim. a pandemia, foi uma aflição muito grande. E eu falei uma frase que ele sabe que eu estou falando, que a estatística falava que a média era 40%, as empresas iam ter. E eu falei, se a estatística é 40, porque é de 100 a 0. Eu não quero ficar no 40, eu quero ficar no 100. E eles entenderam isso e a gente lutou para isso, a gente fez os vídeos que tinha que ter feito, mandamos para todo mundo. Depois abrimos até para quem não era cliente da Gerb, e aí começou as outras academias também fazer, né? Mas foi um momento muito especial e eu sempre falo, né, que no momento de crise não necessariamente é um momento que A frase do Silvio Santos já fala isso. Tu exatamente. tá falando, tava me lembrando aqui, porque cresça com crise, porque tu é colocado contra a parede e tu Sim, faz tendo A que se criatividade vem. manipular e botar a criatividade para fora. Porque muitas vezes, eu digo assim, o desafio não é tu chegar no sucesso e nem estar no topo, sim, é te manter no topo. exato. Porque daí tu, às vezes, tu entra na zona de conforto. E eu queria te fazer uma colocação, tavas comentando aí, e tem tem aquele filme, né, das perguntas de 1 milhão, de Sim, hoje tem isso, e esse filme a pessoa vai fazendo as perguntas e aquela criança vai se despertando ao longo de cada pergunta, retroagindo na infância o que que aconteceu. sim. Eu te pergunto, nisso que desde lá dos teus 12 anos de idade, 16, trabalhando, Dimas e tal, e assim por diante, você viu existe isso de retroagir, cada situação que vinha, tu já tinha aquela bagagem, aquela experiência, tanto da faculdade, dos trabalhos que vinha, para te poder ter essas academias hoje? O que que esse trabalho anterior te Eu, fez de bagagem aqui para eu acho que frente? essa pergunta é fantástica, né? A gente está vivendo uma, uma, uma geração Uhum, que ela, ela imagina que vem tudo muito fácil, né? isso. E quando fala que tem que ter muito equilíbrio emocional para aguentar as adversidades, e é verdade. Não tem um mês que a gente não tem uma adversidade, né? Semana passada, deu um curto-circuito numa das academias e a gente teve que fechar por alguns momentos. Enfim, chuva. é- e aí a gente vê que todo esse processo, né, desde do Dimas, desde faculdade, desde as pessoas que a gente fez o network, por exemplo, eu vou sair daqui hoje com certeza diferente do que eu entrei. Eu conheci duas pessoas fantásticas, né? Espero que vocês também estejam lá de cá para falar o que eu escutei, porque realmente tem histórias lindas aqui. Então é isso, né? É, nas faculdades que eu fiz, sempre tem até a quarta fase, aquela parte. Hoje a gente pode eliminar, antigamente não tinha como eliminar, mas tinha o Vygots e PAG, né? Eles tinham conceitos diferentes, mas tinham algo muito igual. O que faz o ser humano evoluir é a interação com o outro. Então é isso, né? É, aquela frase que tu falou, pô, eu gosto muito de escutar aquelas senhorinhas, aquelas pessoas, né? É isso, eu sou apaixonado também porque ali a gente consegue entender, né? Como também a gente falou anteriormente, né? Hoje um empresário o maior investimento que ele pode fazer, no meu ponto de vista, é investir na área emocional, né? CNPJ não quebra. O que quebra é o CPF.
né? Então, Pode repetir essa frase aí? CNPJ não quebra, né? O que quebra é o CPF. Então, se o teu CPF tiver Fraco. fraco, a tua empresa vai estar também fraca, né? Eu acho que daí tu tirou. E aí, foi daí que tu tirou o diferencial Gerber de academia? Trabalhar o emocional das pessoas para que elas estejam fortes, para que ela esteja resistente, que ela esteja emocionalmente equilibrada Uhum. para poder enfrentar o dia a dia dos empresários, o Sim. dia a dia de um funcionário de gerência, que seja a profissão mais simples ou a mais sofisticada. Eu acho que tudo tem que ter o equilíbrio, né? Isso. Essa é a grande questão. Quando eu falo em equilíbrio emocional, o equilíbrio está na frente. Teve uma pergunta que tu fez anterior para mim, falando o que a Gerber poderia proporcionar para a CDL, né? Não é eu que falo, isso é estudo científico, tá? País de primeiro mundo tira 40 minutos para os funcionários fazer a atividade laboral. Sim. Mas, pô, porque os profissionais, porque eles são bonzinhos? Não. Botaram 5.000 universitários que faziam atividade física e 5.000 que não faziam. O teste, por isso que é ciência. Os 5.000 que faziam atividade física tinham 60% mais de subjetividade. Memória de curto prazo, memória de longo prazo, disposição. Vai embora. Opa, peraí, se ele está rendendo mais na faculdade, é óbvio que ele vai render mais na minha empresa. Trabalho. Ele vai ter o cálculo mais rápido, ele vai produzir melhor. Então, aqui no Brasil, a gente tem um conceito que as empresas perder 10 minutos de atividade laboral, pô, estou perdendo 10 minutos Produção. de produção. Esse é a grande questão que ainda a gente está muito atrasado, porque a gente esquece do tal equilíbrio. Quando eu falo que é importante a gente buscar, por que eu não tenho aptidão de fazer atividade Eu física? tenho muito, eu tenho muitos empresários hoje, quando você fala ainda há pouco, porque eu tenho que ir no meu terapeuta, que eu tenho que fazer isso, o Sim. cara acha que isso, eu não tô doido, eu não tô não Sim, sei o quê, é um monstro, é isso, aquele outro e tal. Eu sou prova viva disso, estava atendendo um cliente, o cliente com várias lanchonetes, eu estava lá fazendo serviço, daqui a pouco assim, tô indo pro meu terapeuta, assim, o que que faz um homem sim, com tudo isso ir para um terapeuta? Se eu não for lá buscar o meu equilíbrio, sim, eu não tenho estrutura suficiente para tocar um negócio. De exatamente. lá para cá eu despertei que às vezes eu tenho que ir, eu preciso ir também, eu preciso cuidar da mente e do corpo para poder tudo estar funcionando, senão. Eu tenho uma frase que eu uso anos. Eu sou muito emotivo. Então, para mim ter o meu equilíbrio, razão com a emoção, eu uso uma frase que, até por sinal, até o autor é William Robert Deming. Foi até os 92 anos de idade. Eu li na época que eu trabalhava no Dimas, na minha primeira graduação em contabilidade. E eu não esqueço até hoje. Ele tinha 14 passos, enfim. A frase é o seguinte: em Deus tudo eu confio. No mais me trazem dados. Dados o que que é? Números. Por quê? Porque quando tu fala em fazer terapia, é porque algum funcionário ou algum cliente acionou algum gatilho em ti. Vou dar um exemplo, tá? É, estatisticamente, a gente tem um cálculo de 10% de cardio para a quantidade de alunos. Vamos dizer, uma academia com 1.000 alunos, ele tem que ter 10% de cardio, então tem que ter 10 cardio. 10 esteira, enfim. Aí chega a tua coordenadora, Charles, eu tenho que comprar mais uma esteira, porque a cliente falou isso, porque eu vi a academia isso. Eu falo para eles o quê? Em Deus tudo eu confio. Não. Dados. Quantos alunos a gente tem? Porque daí a gente não cai em certas armadilhas, né? E hoje a gente vê muita informação, e é óbvio que alguém ou vai acionar alguma crença que te limitava, ou algum algo que diz assim, poxa, eu vou comprar. E aí tu faz o movimento errado. Tu compra que sem precisar comprar, enfim, né? Eu falo na hora da contratação, na hora da demissão, enfim, temos que tomar muito cuidado, porque por isso que é importante fazer terapia, né? Para ver o que que realmente é meu, para ver o que que realmente é dos meus colaboradores ou da empresa. E tu falou, né? O homem, infelizmente, é muito resistente nisso.
né? E o homem não está sofrendo só na parte de como empresário, não, tá? Tá sofrendo muito na parte amorosa, parte do relacionamento. O homem só procura a terapia quando ele está ou com a empresa quebrada ou com o relacionamento falido. Infelizmente, né? Eu acho que é muito cultural. Mas isso, por exemplo, agora falando em estatística, isso tu percebe no trabalho como um todo que tem dentro da academia, dentro daquela questão de informação que tu acaba levantando para poder mapear o aluno, alguma coisa, ou isso é estatística de fora e aí tu usa essa estatística de fora para tentar, como é que se diz, ter um produto lá dentro que possa atender o cliente? Então, é uma das coisas que eu sempre fiz e vou morrer fazendo. Eu aprendi que estudar é igual tomar banho. Se eu tenho que estudar. Minha esposa no começo brigava comigo. Eu não acredito que tu vais estudar antes de dormir, cara. Eu falei, cara, se eu não estudar, eu não consigo dormir, é igual tomar banho. Então, assim, a gente consegue perceber que realmente a humanidade muda muito, né? Mas agora mudou muito, está mudando muito rápido depois da pandemia, principalmente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, no celular, 3 grupos de psicólogos. Alguns deles já foram até meus professores. A gente vê a mudança, a gente estuda comportamento humano. Então, isso é fantástico para mim. Eu tenho dados para mim também saber que aqui na minha empresa também é possível que isso aconteça, né? Só para vocês terem uma ideia, e eu comecei a falar do médico, do cardiologista, e veio aqui a lembrança. Antigamente, só quem mandava médico, né, que mandava para fazer atividade física era alguém da ortopedia. Hoje, psiquiatra manda, porque é onde tu vais mais incluir essa pessoa dentro da parte, né, inclusão social que a gente fala, né? Enfim, então a gente estava estudando, só para ter uma ideia agora anteriormente, porque o perfil dos nossos pacientes mudaram muito. Olha o que eu vou falar agora. Como a gente precisa fazer terapia. Todo mundo. A gente começou a estudar o perfil dos nossos clientes, dos nossos pacientes, e a gente percebeu que mudou muito o perfil. Quem nos procurava é quem tinha patologia, né? Alguma. E quem está nos procurando hoje é Que não querem chegar na patologia. pessoas normais para lidar com pessoas que estão com algum certo problema. Vamos lá. Eu tenho um relacionamento que a minha esposa ela tem vários problemas, então eu vou fazer terapia para mim conseguir manter a minha Lidar com relação com ela. O trabalho é assim. Eu brigo com os meus coordenadores. Se eles não fizerem terapia, tá fora. Não tem como tu gerir pessoas se tu não tiver com equilíbrio Deixa emocional, eu, senão tu vais transferir isso para então, os só colaboradores. para acrescentar o que você está falando, vai fazer uns 20 dias a FACISC temos a questão de um grupo dos presidentes da região da Grande Florianópolis. Acho que são 7, 8. E a gente foi visitar uma empresa na Palhoça. A empresa tem 330 funcionários. Então é aquela rotatividade normal de entra, sai e tal. Só que o que eles fizeram? Eles fizeram um plano Uhum. que o funcionário primeiro tem que passar por N processos para poder ser contratado. Inclusive, contrataram psicólogo, contrataram pessoas para a área financeira, para a área de escola, pedagogia, para todo o processo. Por quê? Porque tinha gente que não adiantava receber um salário de 10 mil, chegava na segunda-feira e estava pedindo vale. Uhum. Então eles sentam, como aí o RH ele não tem estrutura para tudo isso, eles criaram um centro, fizeram uma triagem, fizeram um mapeamento de cada colaborador, e aí o colaborador hoje fizeram curso de financeiro, fizeram administração da questão dos filhos, como é que era para lidar. O funcionário hoje ele se entrega, como eu estou falando há pouco, se entrega como um todo. Sim. Aí, quer dizer, olha a necessidade e a evolução. Quer dizer, primeiro que hoje essa questão não é que nós perdemos o equilíbrio, né? Com essa mudança muito rápida, constante Isso. de informação, televisão, internet e tal. Pô, um filho de 10 anos hoje, se tu entregar um aparelho telefônico de telefone para ele, se tu botar ele em qualquer lugar ou num shopping, ele vai te dizendo tudo que tem, roupa e assim por diante. Ele já sabe tudo que ele quer. Sim. Ele
Isso é uma mudança muito rápida. Na nossa geração, o Papai Noel chegava para vir com chocolate, mas você estava esperando, né? Então, eu acho que esse equilíbrio é Eu muito. faço aqui um desafio para vocês dois. É incrível o que eu vou falar agora, tá? Eu posso pegar um colaborador e dizer para ele assim: eu vou te pagar 10 mil, vamos supor, tá? Suposição, vou te pagar 10 mil, só vai ter uma função: abrir e fechar a gaveta a cada 10 minutos. Vai ter ar-condicionado, vai estar com liberado a rede social para tu olhar. Eu tenho certeza absoluta que daqui a 6 meses esse funcionário vai bater nas tuas costas e vai dizer assim: Charles, eu preciso conversar contigo. Porque o problema não está de fora, não é o ar-condicionado, não é a rede social, não é o dinheiro, não é tá de fora para dentro, é de dentro para fora. É isso que a gente tem que trabalhar. O que dentro temos que trabalhar, porque de fora. E a gente vê isso nas organizações hoje. As pessoas querem, mas não sabem por que querem. Como tu falou, educação financeira, vai ganhar 10 mil, vai ter um padrão de gastar 10 mil. Então vai estar sempre correndo atrás de algo que nem sabe, né? Mas aí, É aí verdade. eu vou te fazer uma pergunta que da pouco nós estava fazendo, Sim. nós estava comentando. Você estava colocando o que que a Academia Guerdi pode oferecer para os associados ou para as empresas de Biguaçu. Sim. Aí eu te pergunto, hoje, uma empresa que tem um colaborador que, Uhum, que é importante para a empresa, mas vê aquela falta de rendimento, ou a uhum, produtividade, ou quer achar equilíbrio do funcionário, uhum. ela fazendo uma parceria, ela te jogando esse funcionário na mão, a, ele vai conseguir achar o equilíbrio? Então, vamos lá. É, eu sempre falo, né? A mudança a gente pode querer, mas se a pessoa Sim, própria Não não exato. quiser, quiser. né? Não, Mas vamos lá. A Gerber, ela trabalha com algumas parcerias com algumas empresas, nós temos ali, né? Tem uma empresa aqui em Biguaçu que ele até é muito meu amigo e ele paga aí para 10 funcionários, mas todo mês ele fala: Charles, frequentaram ou não frequentaram, né? Frequentaram. Senão ele, né? Temos o Gympass também. O Gympass é um algo que é para as empresas associadas, por exemplo, funcionário daqui da Implac. O Gympass ele paga para a própria Gympass um valor R$ 40, tá? Se eu salvo engano, R$ 40, ele tem acesso na academia como se tivesse. Mas com certeza, com certeza, eu acho que a gente está aqui, para mim não existe coincidência, mas providência de Deus. Eu estou conversando aqui com vocês, já estou pensando, então vamos conversar com a CDL para ver quais são as empresas que nós temos aqui hoje e por que não levar essa atividade laboral, né, que já existe, mas não vejo aqui em Biguaçu ainda. Primeiro, mudar o conceito exatamente dos gestores, mostrar a importância, né? Primeiro tem que vencer essa barreira. Exatamente. Eu acho que mas assim, né? Eu sempre falo, essa barreira nunca é vencida apenas com fala, né? A gente tem que trazer a fundamentação. Não é o que estou falando, está aqui, é provado cientificamente. Porque existem estudos que comprovam isso. Então, assim, se o funcionário vai render mais, vai ter mais cognição, então é óbvio que ele vai ser um melhor funcionário. É óbvio que ele não vai chegar em casa para brigar com a esposa, então é óbvio que ele vai chegar em casa, né? É óbvio que ele vai separar, né? A Gerber nós temos um psicólogo aqui em Iguaçu que eu gosto muito dele, o Rafa. E, e além dos nossos clientes, quem é cliente da Gap tem um desconto, por exemplo. Vamos supor, para quem é psicólogo tem uma tabela de preço, então é 130, tá? Não pode cobrar menos. Então a Gerber cobra metade, quem é aluno da Gerber. Até por sinal, o conselho foi atrás de mim, mas não pode cobrar, mas como? Não estou cobrando a metade, eu estou cobrando a matrícula e mais Mas os 50% que é do psicólogo. Mas faz toda a diferença. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu gosto de falar, mas eu gosto de falar cientificamente, né? Eu tive um casal sobrepeso lá na Gerber. E até por sinal ela é uma pessoa fantástica, assim, muito animada, muito para frente. E aquilo me trouxe um pouco de estranheza porque eu tinha certeza que ela não estava na academia pelo peso, tá?
E chegou no 4 meses, ela chegou para mim, Charles, vem cá, eu não emagreci 1 grama, Charles. E aí eu olhei para ela e falei para ela, vamos eu e tu e teu marido conversar lá na sala do psicólogo? Assim, vamos lá, vai. Sentou os dois na minha frente, eu fiz uma intervenção só, uma só. Eu cheguei para ela e falei para ela, tu sabe que a tua demanda não é sobrepeso, né? E ela começou a chorar, 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 chorar. Minha caixinha de lenço foi toda. E ela olhou para o marido, e o marido chorando também. Ela olhou para mim e disse assim: é verdade, Charles. Eu me amo do jeito que eu sou. Isso estava muito claro para mim. Eu amo o meu gordinho do jeito que ele é. Ela falou mesmo assim. E eu sei que o meu gordinho me ama do jeito que eu sou. Só que a gente precisa emagrecer porque a gente quer engravidar. Olha só, a pessoa busca algo para um objetivo, né? Só que a dor está aqui. Se eu não trabalhar a dor desse cliente, ele não consegue emagrecer. Mas como assim, Charles? De onde é que está tirando isso? Nós temos 2 receptores que têm um hormônio chamado cortisol. Quando tu estás num nível de estresse muito alto, o que que ele faz? Ele libera cortisol para quê? Para baixar. Só que daí tu não consegue, tu não consegue, tu não consegue, começa a liberar, liberar. Sabe o que que o cortisol faz? Bloqueia os receptores. Então, receptores é o que que é? Que recebe alimento, proteína, carboidrato. Não tem como chegar a objetivo nenhum. Ela fez um tratamento, tá? Ela emagreceu 26 quilos, depois começou a fazer terapia. Ele emagreceu 13 e o melhor, ela tá grávida. Porra, que massa. Esse Tira resultado, peso, né? não, esse é peso e assim, esse resultado é o que eu quero levar para minha vida. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Essa mudança que é fantástica. Que tu vai perder peso é a consequência. Que as pessoas se preocupam muito com a aparência. É. Então, Falando de academia, é isso, né? exato. Eu não acho errado, acho que cada um, né, tem que. Mas eu acho que a aparência, ainda mais hoje, como tu falou, né? Hoje a gente está sendo bombardeado por muitas coisas, né? E muitas coisas que a gente vê, tá, mas esse é o padrão, mas pô, que padrão é esse? Eu tive um casal que eu atendi, eles estavam se separando. Ela era. Posso falar porque eu não vou falar nome, né? Ela era crossfiteira e ele era fisiculturista. E a sessão de atendimento casal, como é que é? Eu atendo os dois, faço todo o processo ali, como é que vai ser acordado, como é que não vai ser, né? Horário, enfim. E depois eu atendo cada um separado e depois os dois juntos. Atendo ele e ela separado e depois os dois juntos. Na terceira vez que a gente foi atender junto, ela já abriu a porta e disse, Charles, eu vou separar. Mas então vamos começar. Daí ela falou, por incrível que pareça, ela falou 3 motivos. Primeiro motivo que eu queria, Charles, eu queria chegar sexta-feira e fazer um lanche. Só que ele diz que não pode. Segundo motivo, eu tenho um sobrinho que está com 9 anos, eu não vi ele, porque a gente sai do serviço, vai treinar. Chega 9 horas da noite, a gente está terminando o treino, ele disse, vamos para casa dormir, porque eu não posso perder o hormônio que é a melatonina, que é das 7 da noite às 7 da manhã. E o pior, ou não tão pior, mas é bem complicado, vamos dizer assim, ela falou para mim assim, Charles, eu tenho tesão pelo meu marido, eu tenho vontade de fazer amor com ele, mas ele não faz durante a semana porque ele não quer perder hormônio. Então, olha só, quem que tá mais doente nessa situação? Uma pessoa que está com o corpo todo bonito ou uma pessoa normal, né? Então, é mais ou menos isso. Tudo que não tem equilíbrio Exatamente. está fora do eixo. Então, eu sempre falo, né? Vamos buscar o equilíbrio, né? Vão ter qualidade de vida, vão ter bem-estar para que a gente possa ter longevidade e ter uma vida. Tu quer 10% tu quer 10% de 1000 ou tu quer 1% de 1000 ou tu quer 10% de 100? Exatamente, Daqui a pouco exatamente, tu vive 100 anos, só viveu 1%, pô, não adianta. Tem que exatamente. achar o equilíbrio para que a coisa Eu acho funcione. que nas duas, conversando contigo, eu fico refletindo aqui, falando e eu refletindo. Eu acho que tanto a terapia como a academia são duas situações que existiam muitos paradigmas ali. As Sim. pessoas eram muito
contra, primeiro que a academia era só para o mundo fitness, como tu falou, as pessoas não Perfeito. iriam, porque, eu vou me sentir mal porque eu vou chegar lá, tá todo mundo gordinho. E a terapia era só para pessoa, eu não vou pra terapia porque eu não sou maluca, eu não sou doida, eu sou uma pessoa normal. Então, tu foi para duas áreas que tu realmente lida com pessoas e quebra paradigma todos os dias. E eu acredito que a minha vinda aqui, eu fico muito feliz por essa tua conclusão, porque esse é o paradigma que eu preciso que as pessoas quebrem mesmo, né? Academia não é mais lugar de marombeiro, não é mais lugar, né? Por exemplo, a Gerber tem pilates, tem... Então, quer dizer, é impossível que tu não ache um produto que tu te identifique ali. Temos aula coletiva desde dança até funcional, é, é isso, né? Eu tenho que tirar o tempo para mim, eu tenho que fazer algo pela minha pessoa, pelo meu eu, porque tudo muda. Como nós iniciamos a nossa conversa, né? Da onde você veio, aonde tu parou. Eu parei naquilo que eu mais acredito. Enquanto eu não encontrar aquilo que eu acredito, aquilo que é a minha base, eu não vou parar de procurar. Exato. Tu passou por começou cedo, Sim, apesar de ainda, né? sim. Tá no auge da produtividade, dá para Uhum. abrir mais umas 10, 12 academias por aí. É, Amém. mas eu digo assim, achar aquilo que te satisfaz, achar aquilo que eu tiro por mim também, a gente conversando aqui, quantos gatilhos que tu falou, quantas dificuldades, quantas situações, e aí tu pares assim, pô, por que que eu não vou buscar? Por que que eu não tenho determinação para isso? Uhum. Por que que eu não vou ser o dono da minha empresa e eh, hum, eu tenho que ser uma pessoa do operacional, eu tenho que ser. Sim. Todo mundo tem que achar como é que se diz, a sua colocação dentro da empresa, a sua colocação como pessoa, sua colocação como vida, né? E aí tu estás falando muito de propósito, eu anotei aqui propósito. O que que levou o Valério a estar numa segunda-feira à tarde hoje aqui conversando contigo? Será que esse momento não está preparado? Porque quantas coisas tu falou aqui, eu hoje sou uma pessoa que saio às 7 horas da manhã, 15 para as 7 de casa, às vezes 6:30. Muitas das vezes, que nem já aconteceu, viro noite trabalhando Uhum. e toco outro dia, literalmente Sim. sedentário. Estou me preparando, me organizando. Aí hoje eu recebo aqui uma aula de academia, um cara que já teve Uhum. câncer, um cara que o botão já chegou ali na frente, ou tu desliga, ou tu apaga de vez. Então, assim, são N situações que a gente podia ficar conversando aqui à tarde. Por quê, né? Como é que se diz? Nada de graça, tudo tem um porquê. Essa intervenção pode não ter sido nossa, né, Valério? Essa pode ter sido o cara lá É de isso que eu cima. te dizer. Então, Tomara eu, né, como despertou em mim, a, desperte em muitas a pessoas. frase é exatamente essa, né? Não existe coincidência, mas é providência de É, Deus. exatamente. Eu não falei aqui, mas eu não poderia deixar de falar. Existe um algo, um alguém acima de mim, da minha esposa, lá na Gerber. Esse alguém é Deus. Então, eu não tenho dúvida, tá, Valendo? Não, eu também acredito nisso. E assim, ó, quando eu falo na Gerber, é porque tudo que eu falei aqui eu tenho a entregar. Mas se não for, né, enfim, compra uma bicicleta, vai nadar, vai fazer algo exatamente por ti, né? E porque eu acredito que qualquer mudança que a gente faça para a gente mesmo é o começo de tudo. E tem que ser hoje, não É, amanhã. isso, né? Uma das coisas que tu perguntou, que eu comecei a falar, é tentar facilitar. Como a gente não nasceu para queimar energia, né? O que que eu vou fazer para eu não sentir dor? É o processo. Mas eu sempre falo, organiza, deixa o teu tênis, deixa a tua roupa, porque se tu chegar em casa e ter que procurar, não, eu já não vou mais. Então já deixa mais Tá aqui. organizado, né? Então, é, é, a Gerber, ela tem, né, os vestiários, enfim, tu guardar roupa, enfim, tentar fazer de tudo com que aquilo seja facilitador, Na né? tua vida. Uhum. Mas eu fico muito contente, sabe? Porque eu eu estou diante de duas pessoas que têm uma expertise gigantesca e espero verdadeiramente que quem esteja nos vendo, ouvindo, também possa ser tocado da mesma forma que foi tocado nesse momento, né?
E eu sempre falo que a primeira ouvido que ouve é o meu primeiro, né? Tá no lado da minha boca, né? Então, isso é muito importante para mim também, porque também muitas vezes eu quero, de alguma forma, procrastinar, né? E é isso, o ser humano ele é consistente, tem que ser consistência, né? Tem que fazer de tudo para que a gente não esqueça do principal que é o nosso eu mesmo. Charles, partindo aqui já para o encerramento da minha parte, eu quero te dizer assim que eu estou aqui, minha família é aqui de Biguaçu, e a gente acha que conhece todo mundo e conhece todos, que nem a gente estava Uhum. conversando, né? Eu que Sim, conheci os Gerbes lá do estreito da sim, loja, que é da família, sim, Dimas aí que estava falando, enfim, a gente conhece e hoje tive o prazer e o privilégio de estar aqui e te conhecer e realmente não já ouvia, tinha falado da empresa, mas não te conhecia e hoje, assim, eu saio daqui e como se diz assim, a providência de Deus diz que parece ali que nós já nos conhecemos há muito tempo, né? Pela conversa, exatamente. pelo que a gente chegou aqui a conversar e tal. Então, muito feliz, meu, essa tarde aqui foi assim, para mim em particular, um aproveitamento gigantesco e espero que as pessoas, né, possam aproveitar isso e dizer que a CIBIG e o CDL é, é isso. Eu sempre digo que aprendi a lutar pelas minhas coisas que estão fora daquilo que a gente, falando como empresário, consegue lutar através do associativismo, Sim, né? Então, o que hoje a gente possa aqui, tu possa enxergar também que a CIBIG e o CDL são portas, são coisas que tu possa usar para dizer para o teu cliente, para ensinar principalmente pelo teu conhecimento, pela tua experiência, pelo que tu conquistou, que são poucas as pessoas às vezes que a gente costuma dizer que as pessoas veem os nossos tombos e não vê não vê os nossos tombos, só vê as nossas glórias, né? sim. Então acho que é como um todo e aqui eu me surpreendo mais uma vez. Não me surpreendo porque não acreditava, não é isso. Me surpreendo porque eu não sabia que existia uma pessoa em Biguaçu com tanto afinco, assim, determinação, que é a palavra que saiu E daqui, né? E vou levar bastante isso comigo, essa determinação que você tem e que nos passou nessa tarde de hoje aqui. Muito obrigado pela troca de experiência. eu quero te agradecer, quero deixar à disposição não só o Charles, né? Mas o Charles sozinho não faz nada. Eu tenho uma equipe fantástica, pessoal. Quero agradecer a todos os meus colaboradores. Eles realmente são um espelho, né, desse cara que está à frente. A Gerber, eu sempre falo, né, toda empresa tem um organograma e aí vem o patrão, o sócio, enfim. A Gerber é uma bola redonda onde o cliente está no meio e todos temos funções diferentes, mas todos somos iguais. E já quero aproveitar e dizer para vocês que ano que vem a Gerber vai crescer aqui em Biguaçu, né? Opa, coisa boa. Nós estamos vindo aqui para esse empreendimento maravilhoso aqui do M House, bem próximo aqui à CDL, né? Então, para mostrar que realmente isso tudo que a gente falou é verdadeiro, está dando certo, né? Eu sempre falo, fé sem obra não existe, né? E quero É agradecer verdade. realmente, né, pela tarde que passamos e, e dizer que estou à disposição. Tá bom, ficamos felizes. Nós estamos muito felizes também de te receber aqui, de ter esse aprendizado, né, Valéria? Meu Deus, e assim, chamar atenção um pouquinho para os nossos empresários de que não adianta ter uma atividade laboral, não adianta ter uma terapia, não adianta ter nada disso se a gente não consegue olhar e estar no grupo e tu só oferecer isso para o teu funcionário, mas tu não dá no teu olhar para o teu funcionário e ver que às vezes ele não está bem, né? Porque eu Exatamente. acho que quando ele está bem, a produtividade dele também é boa, não é só academia e não é só uma terapia. Eu acho que é um conjunto. Então, isso que tu faz com a tua equipe, isso é muito bacana, né? Torna um ambiente favorável, torna um ambiente bom e saudável para trabalhar. Então, isso é tudo junto, é um contexto, né? Para que a coisa flua. Porque não adianta tu só, dar um voucher de academia, não tá dando resultado, vou tirar. Não. Tem Exato. todo um trabalho junto para se fazer para que a coisa aconteça, né? Eu sempre falo que é importante que as pessoas se permitam, né? E os colaboradores é como tu falou, né? Eu sempre falo, né? O líder ele é como exemplo, né? Não vem.
né? Já viemos de criança, né? Nosso pai líder, Sim, nossa mãe, a gente vem sim. criando com referência, é criado O com maior líder referência. que passou na face da terra, no meu ponto de vista, foi Jesus Cristo, e né, a prova disso, né? Mas eu sempre falo, né? Eu como líder, né? Levanta aí o indicador. Ó, vocês levantaram o polegar, É. né? Eu falei indicador. Então é exemplo. Então, claro, né? Eu também não sou um cara perfeito, mas eu sou muito genuíno, né? Naquilo que eu falo. Uma das coisas que é importante e todos que me conhecem sabem, eu sou uma pessoa verdadeira. E a gente falou sobre empatia e simpatia, né? Uhum. A diferença é gigantesca. Hoje eu tento não ter nem relacionamento com pessoas simpáticas. Às vezes eu tenho, mas eu não quero, porque a pessoa simpática ela vai me decepcionar. A pessoa empática não, ela é genuína, ela é de dentro para fora. Então, né, fala para todo mundo seja verdadeiro. Se tu és enfim, seja o que tu seja verdadeiro e as coisas tendem a acontecer. Eu acho que eu sempre fui muito verdadeiro, não só com as pessoas que estavam ao meu lado, mas comigo mesmo. Então, assim, por isso foi essa minha Essa luta. conversa com o espelho é boa. Boa, boa. Então, deixa eu só te fazer, Charles, eu acho até que tu já respondeu isso, mas a gente costuma fazer sempre no final do programa essa pergunta e querer entender de ti assim, quais foram os dois momentos da virada de chave na tua vida, tanto pessoal como profissional. Qual foi aquele momento que aconteceu assim? O que que aconteceu que tu dissesse, não, eu preciso mudar isso aqui para o negócio dar certo e tu acreditou nele e ele aconteceu? Realmente tiveram vários, né? Uhum. Mas o momento que mais foi desafiador, como eu falei para vocês, foi na pandemia. A gente se reuniu, eu e minha esposa, e depois de ter feito toda aquela negociação, a gente foi atrás de uma empresa que é a Vulcano de aparelho e a gente teve uma reunião e na época era 90 mil, tinha que dar não sei quantos de entrada e ela me cutucou e disse de onde é que vamos tirar e eu falei não, a gente vai pagar. Então o momento da virada da Gerber foi exatamente esse, acreditar no seu propósito. Eu tenho certeza que todo mundo que acreditar naquilo que, sabe, a propósito da guerra é muito, muito claro, né? Gostaria que fosse mais pulverizado para as pessoas entenderem. Como tu falou, poxa, não é mais só de maromba, é É, de pessoas normais. cuidar de Então, a pessoas. partir do momento que tu consegue levar isso para o teu cliente, o cliente agrega muito valor e pode ter certeza, vai ter concorrente, vai ter os desafios normais de qualquer empresa, mas a pessoa fundamental foi a minha esposa. Eu agradeço muito a Deus o presente que ele me deu. É uma pessoa fantástica, é uma pessoa que me traz um pouco do meu equilíbrio, né? Ela sempre fala que eu sou o tratozão, né? Eu vou abrindo ali e ela vem atrás, né? Então eu acho muito importante, eu sempre falo, né, que a gente possa ter alguém que possa dar esse apoio, né? E quando tu falou anteriormente lá, pô, mas a gente passou por isso, né? Eu acho que quando vira a chave, é exatamente quando tu vê que tem uma pessoa, né? E eu sempre falo até para as pessoas que passaram pela minha terapia, principalmente mulher, né? O homem não precisa de muita coisa. Ele só precisa que tu não castre ele, né? Apoie ele, né? Às vezes a mulher quer, vai lá e resolve, vai lá e faz, né? Então, eu sei do apoio que a minha esposa me deu e me dá todos os dias. Eu posso ligar agora para você, para ela agora e dizer assim, olha, eu vou comprar um terreno aqui que apareceu na Cibiga aqui por 10 milhão. Ela não vai nem perguntar de onde é que eu vou tirar. Ela assim, eu tô contigo. Isso é muito bom, muito, Perfeito. É. muito legal, né? Isso eu tento levar Isso é hoje. confiança. Isso, hoje eu tento levar isso para o meu filho, né? Claro que ele só tem 1 ano e 3 meses, mas eu não quero usar a palavra não para ele. Eu vou dizer para ele assim, o que que tu tens que fazer para conquistar? Por exemplo, um dos meus carros que eu tive foi uma BMW, porque um dia o meu pai disse para mim que tu não poderias ter uma BMW. E engraçado, né? A gente estava conversando anteriormente. E é sobre isso. Mas tu te emociona muito quando tu fala dele. Eu me emociono porque o Eu meu pai, sinto assim que a tua voz muda quando tu fala do teu pai. não, porque essa veio uma lembrança agora, né? Mas assim, meu pai é meu tudo hoje. Assim, eu amo meu pai. Olha, enfim,
Mas a parte da BMW foi exatamente isso, né? Eu comprei, não, eu posso. Então, assim, meu filho vai chegar para mim e vai dizer assim, ó, tem que comprar um, sei lá, um Mustang. Eu não vou falar para ele que ele não pode. Vou dizer para ele, ok, mas o que que tu vai ter que fazer? Qual o processo que tu tem que passar para comprar? Porque eu, como psicólogo, sei que quando eu falo não, eu bloqueio toda a pensamento de produtividade para que ele possa alcançar um dia. Esse não, ele é bloqueador. Então, às vezes, claro, meu pai nunca fez isso por mal. É claro, na realidade Sim, dele, né? não, nem tinha toda essa informação. Mas é sobre isso. Então, a gente ter essa possibilidade hoje, eu ter essa possibilidade hoje de ter uma esposa que ela sempre me apoia, me ajuda. Enfim, ela faz parte da Gerber. Até por sinal, eu falei para ela que os próximos ela que vai, porque ela fala muito melhor do que eu, ela tem muito mais o DNA da Gerber do que eu, né? E é isso. A gente é um conjunto de várias situações, várias pessoas, né? A gente é o que a gente vivenciou, né? Então eu sou grato, muito grato por todas as pessoas que passaram pela minha vida e eu sempre falo que eu tenho uma mochila. Eu boto o que foi bom e vamos. Eu digo que muitas das vezes eu carrego dentro dessa mochila uma peneira. Ótimo. Porque muitas das vezes as pessoas te bombardeiam Uhum. e tu diz assim, pô, mas o que que eu vou aproveitar? E aí quando tu fala muito do teu pai, eu também, meu pai chegava para mim e me detonava, eu ficava lá embaixo. Aí chegou um amigo e disse para mim assim, Valério, teu pai tá te ensinando para a vida. Uhum. Porque quando ele não estiver mais aqui, você que vai ter que saber dessas coisas. Então o que que tu faz? Usa uma peneira. O que for bom Uhum. vai ficar na peneira em cima, graúdo, para te poder aproveitar. O que for fino, o que for pó, vai embora. Martinho Lutero falava uma frase. Olha o Martinho Lutero. Falava uma frase, tá? Não posso impedir que os pássaros percorram minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam um ninho nelas. É sobre isso. Vai aparecer pensamento, gente falando, cara, ok, mas eu não posso permitir que uma fala ou alguém Estraga a minha. faça ninho, porque daí Nós já temos hoje as quebras de paradigmas, nós um pouquinho mais evoluídos espiritualmente, vamos dizer, já sabemos que a terapia funciona. funciona. Temos que tratar os traumas que os nossos pais não tinham esse conhecimento e era a forma que eles lidavam para ensinar a gente e nos tratar para não fazer isso com os filhos da gente. Tem, Eu acho que é aí. tem uma frase, olha que frase que os psicólogos usam, né? Se não existisse pai e mãe, não existiria psicólogo. É, Então, olha que loucura. Os nossos traumas vêm dali, claro, mas cabe a gente decidir. Não, ok, eles fizeram o melhor do que eles podiam, agora eu tenho a minha história para fazer. Tu falou isso para mim, né? Uhum. Poxa, cara, agora, né, eu vou fazer a minha história. E eu acho que isso que mais falta hoje nas pessoas é que o ser humano, desde que mundo é mundo, a gente tende a transferir a responsabilidade para o outro. Vou dar um exemplo para vocês. Segunda Guerra Mundial, teve um massacre, os aviões pousando, os soldados descendo e um pastor e um padre orando, dizendo, que Deus te abençoe e fizesse pela pátria, transferindo tudo aquela maldade que tu fizesse com um ser humano para uma pátria. Então a gente sempre faz isso. É muito mais fácil transferir. A culpa é do meu marido, a culpa é do meu isso, a culpa é do meu chefe, a culpa. Não. A culpa sempre é nossa. Porque tu permitiste, ou estás te permitindo a isso viver essa aconteceu. situação. Né? Eu acho que a CIBIG, Verdade. fazendo esse momento, trazendo as pessoas que estão trazendo, estão vindo aqui no podcast, vocês dois eu espero que um dia vocês estejam nesse lado aqui de ser, vocês são fantásticos. E é isso. Que bom. Eu quero te entregar um mimo da Cibig CDL, embora seja o da academia, mas pode comer. Pode se fazer com chocolatezinho. Academia, Proporciona isso. principalmente aqui na Matriz, tá? Para quem não sabe, a academia tem dentro da academia tem um local de entretenimento, né? E tem a gente chama de lanchonete ali. E por incrível que pareça, nós temos a tarde da Cuca. Ai, que delícia! Mas nós vamos fazer exatamente por isso, né? Não vamos pesar a consciência, vamos fazer. Depois as coisas acontecem, né? A gente sempre fica muito preocupado e é por isso que a gente não consegue às vezes nem arrancar, porque a preocupação é tão grande. Então, eu sempre falo, faz,
e as coisas vão. Eu tenho uma frase que também gosto de usar, que é assim: onde é que teve mais ideias que não foram colocadas em prática? No cemitério. É, Então, puta, eu tô com ideia de começar segunda-feira, aí, pá, não vai. é hoje. Vai. Quando falou é hoje, vai. Então é mais ou menos isso. Então, vou aceitar com É? o maior prazer. Que coisa Não boa. sei se eu vou comer ele todos, porque eu tenho uma formigona lá em casa, minha Ai, que... esposa adora. Então, eu agradeço muito, tá? Pelo presente e Nossa, principalmente pelo convite. nós é que Nós agradecemos. aqui agradecemos, nós é que estamos de portas abertas aqui, faça daqui a sua casa, estenda e futuramente a gente Vai fazer uma vamos parceria. fazer uma parceria aí, o que que a gente possa contribuir para não ficar essas ideias muito guardadas dentro da academia e poder colocá-la para fora aí. Com Eu vou certeza. usar a tua frase, né? O futuro é hoje, né? É, Então, para o futuro, não, para hoje. Quem sabe a gente já sai daqui, pensa num algo. É isso. É isso, é então tá isso aí. bom. Vamos então agradecer aos nossos ouvintes, né? Que eles deem uns likes ali para os nossos programas, que eles realmente participem, que possam estar compartilhando das informações que a gente traz aqui. Quem é associado, que queira participar, quem não é associado também, qualquer empreendedor em Biguaçu, qualquer pessoa que se ache ou queira, que sinta vontade de estar participando, que nos procurem e venham participar do nosso podcast. E no final dele, Charles, a gente sempre faz o slogan da CIBIG CDL. A gente fala junto com o convidado o slogan da CIBIG CDL, olhando para a nossa câmera central. E o slogan é assim: a CIBIG CDL, a força que te representa. Tá? Então vamos lá? A CIBIG CDL, a força que te representa.